Fala, galera! Tranquilinho aí? Professora Tabita aqui juntinho com você novamente para mais uma aula de biologia. Essa que é a nossa aula 4.1, chegando bem pertinho de você para alcançarmos o nosso objetivo. E o nosso objetivo da aula de hoje é desvendar, juntamente com o Gregor Mendel, a experiência. A gente vai hoje descrever todo o processo que ele teve, todo o trabalho, e coloca trabalho nisso. Muito sangue nos olhos do Gregor Mendel, muita paciência, muita criteriosidade, vamos dizer assim, para poder chegar aonde ele chegou. Infelizmente, a gente vai ver ao longo da aula que aconteceram aí alguns percalços na vida dele, e que, como a maioria das pessoas que ficam famosas apenas após a sua morte, isso é muito triste, Mas isso acontece com uma grande maioria, e não foi diferente com o Gregor Mendel. Mas a gente vai, então, nós vamos falar hoje sobre a experiência de Gregor Mendel, tá bom? Olha lá no nosso quadro. Então, a nossa aula 4.1, nós vamos estar falando sobre a primeira lei de Mendel, ou também chamado de monohibridismo. Professora, já começa com um nome estranho. Calma. Esse nome não é tão estranho, você vai perceber a simplicidade. Meu papel aqui é trazer esse conteúdo para você de uma forma mais agradável possível, de mais fácil assimilação possível, tá bom? Os termos não tem como a gente fugir, mas fica aí, primeira lei de Mendel, ou também chamada de monohibridismo, tá certo? Então nós vamos fazer essa introdução, nós vamos falar sobre a característica do processo, o que ele detalhou nesse processo, qual era o objetivo dessa formulação dessa primeira lei mendeliana. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Para a habilidade dessa aula, entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas. Vamos falar também sobre compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, identificando as anomalias ligadas a cada herança. Então, a partir de agora, você vai prestar bastante atenção, olha aqui para mim, você vai passar a prestar mais atenção ainda. Eu sei que você está prestando atenção desde o início, certo? Mas você vai precisar ficar muito mais ligado. Por que, professora, vai ficar difícil? Não é que seja difícil, mas também não é tão fácil, Você vai precisar entender o início. Lembra que a gente teve uma aula só sobre conceitos? Aqueles conceitos vistos na aula anterior não podem ser esquecidos. Genótipo, fenótipo, genes alelos, cromossomos homólogos, certo? Porque aí vai fazer todo sentido e você vai conseguir fazer toda essa conexão entre esses conteúdos. Beleza? Então vamos para a nossa aula em si. Olha lá. Então, para falarmos dessa primeira lei de Mendel, a gente precisa lembrar o que foi que ele formulou, qual era essa intenção dele, Então, olha lá. Lei da segregação dos fatores, ou chamado de lei do monohibridismo. A comprovação da hipótese de dominância e recessividade nos vários experimentos efetuados por Mendel levou mais tarde à primeira formulação, ou à formulação da primeira lei de Mendel. Olha aqui para mim. Vem cá comigo. É isso, agora chega junto. O papo é sério. Bem, ok. Nós vamos iniciar, então, falar sobre o que ele formulou nessa primeira lei. Professora, primeira lei de Mendel. Existem leis, existem teorias dentro da ciência, não é? Exatamente. As leis, elas vão descrever um fenômeno, tá? Como que esse fenômeno ocorre utilizando ferramentas matemáticas. Não foi o que a gente viu na última aula? E ele usou estatísticas, análises estatísticas, a gente vai ver que tem probabilidade, tem cálculos aqui envolvidos. Então, as leis, elas são formuladas a partir disso. E através do que as condições, eles observam as condições para que aquele fenômeno aconteça. Então, toda vez que você tiver esses fenômenos,
A, B ou C, e eu consegui fazer a descrição disso utilizando alguma matemática, alguma questão da área da matemática, eu consigo formular uma lei. Quando eu falo de teorias, são aquelas que você tenta explicar no fenômeno por que um fenômeno acontece. A lei você explica como. Nas teorias você vai explicar por que isso está acontecendo. E aí você utiliza-se de experimentos, você traz evidências para aquilo que você está abordando. Professora, toda teoria pode se transformar em lei? Toda lei já foi uma teoria? Não tem conexão, tá bom? Mas a gente está falando aqui da lei de Mendel, o cara que foi identificado como pai, tá, da genética. Lá, quando a gente introduziu essa unidade, a gente viu que a gente teve o pai da medicina, né? E aqui a gente está falando da genética. Professora, mas ele já tinha essas informações sobre a genética? Não. Olha só que interessante. A gente está falando aqui em 1860 e alguns, né? Você tem que lembrar que o trabalho dele serviu de embasamento. Foi na hora, professora, foi assim que ele terminou o trabalho dele já? Não foi assim, infelizmente, tá? Ele precisou fazer um trabalho, até tentou divulgar esse trabalho, mas não foi ouvido. Teve algumas situações para impedir isso, a gente vai falar aqui durante a aula, tá bom? Mas nessa primeira lei, professor, o que é que ele dizia? Ele dizia que fatores que hoje nós conhecemos como genes, mas ele diz os fatores, eles se unem, tá? Para determinar, ou seja, esses alelos, ou esses fatores se unem para determinar uma característica, só que no momento da formação dos gametas, espermatozoide e óvulo, ou ovócito, você tem uma segregação. Toda vez que nós nos referirmos à segregação, você vai lembrar disso, ó. Separação. Perfeito? Vamos segregar a sala agora aí. Aí a professora vai fazer um grupo A para o lado direito da sala e um grupo B para o lado esquerdo. Segregou, separou. Beleza? Então ele falou que uma característica era determinada por um par de fatores e na formação dos gametas elas se segregavam. Só isso, professora? Só isso. Mas calma, que também não é assim, né? Vamos lá então? Olha lá o quadro. Então, na primeira lei, cada característica ou cada caractere determinado por dois fatores, que a gente sabe que hoje que são os genes, que se separam na formação dos gametas, onde ocorre em dose simples. Tá aqui um ponto importante. Cadê a minha canetinha? Olha só. Dose simples. Fica bem lembrando disso aí, tá? Que a gente vai ver nas sequências das aulas, que isso aqui vai mudar. Então, a primeira lei diz que cada característica... Que tipo de característica, professora? Pode ser... vamos usar as que ele usou lá, selecionou das 7, ele tá lembrando, né? Das 7 características que ele selecionou lá. A textura da semente, a cor da vagem, a posição da flor no vegetal, né? Se estava no ápice, se estava na parte mediana ou lateral, certo? Então, ele dizia que cada uma dessas características era determinada por um par de fatores, eles se segregavam, mas eles ocorriam em dose simples. Como assim dose simples? Eles estavam presentes, olha aqui para mim, em cada gameta, nos óvulos, nos espermatozoides, você tinha apenas um fator para aquela característica e no óvulo, ou ovócito, o outro fator para que juntos, no momento da fecundação, ocorresse, então, essa formação dessa característica. Como que ele chegou nisso, professora? Ele lembra que ele selecionou uma espécie de planta, ele usou o Apis sativum? Pois é. E por que ele conseguiu utilizar e por que ele escolheu o Apis sativum? Lembra que nós falamos que elas tinham flores, elas são angiospermas, elas produzem flores, e nessas flores
essa flor que é um órgão reprodutivo, ela é monóica ou hermafrodita. Tem as duas estruturas, ou seja, elas vão ter os estames, que são as estruturas masculinas, junto com o carpelo, que é a estrutura feminina, unidas na mesma unidade floral. Isso facilitou a vida dele, e não vou dizer que complicou não, porque ele desvendou muito bem a situação. Quando essa proximidade dessas estruturas masculina e feminina permitia com que esse vegetal fizesse o quê? A autofecundação. Não foi? A gente falou disso. Então, os grãos de pólen que estavam no estame, estrutura feminina, iam e chegavam lá no estigma, que estava bem no meio da flor. E aí o que acontecia? Esses grãos de pólen fecundavam, então, os óvulos que estavam dentro dos ovários dessa flor, conseguia determinar a sua característica, se reproduzir perfeitamente. Mas lembra que ele começou a brincar também com essas características e ele realizou processos de fecundação cruzada, onde ele pegava os grãos de pólen da planta A e colocava no estigma da planta B. E aí essa ia gerar. Então, essa brincadeira é que vai dar início à primeira lei de Mendel, ou lei da segregação, e esses fatores ocorrendo em dose dupla nos gametas. Tudo bem? Tudo compreendido até aí? Vamos aos exemplos? Olha lá. Então, em relação às características do processo experimental que Mendel teve, ele realizou cruzamentos. E eu quero que você preste bastante atenção, que a gente vai ficar voltando nisso aqui. Se você não entendeu, você faz um sinal de fumaça aí para o seu professor, que a gente está aqui à disposição. Perfeito? Então, aqui a gente tem, nessa imagem aí, me joga aí, ali no cantinho. Vamos ver. Aí, fiquei muito longe, né? Tá lá em cima, mas não tem problema não. Então, você está vendo aqui, ó, P. E você está vendo algo amarelo, uma bolinha amarela e uma bolinha verde. Que é isso, professora? Tá, sinal vermelho é um semáforo? Não, faltava vermelho, né, para ser, mas não é. Presta atenção. Esse P aí, ele representa a geração pura. Professora, pura, o que significa isso? Olha aqui para mim. Geração pura representa que esse indivíduo, ele só tem fatores que vão determinar uma única característica. Na linguagem de hoje, eu tenho alelos que vão determinar uma única característica. Que característica é essa, professora? A amarela, cor amarela, ou a cor verde, certo? Se ele vai determinar uma única característica, então, se ele é puro, é considerado como homozigoto. Agora pode me tirar. Tchum! Sumiu? Aí. Então, essa geração aqui, esse indivíduo aqui puro. Eles são frutos de quê, professora? De autofecundação. Como assim? Olha aqui para mim. Autofecundação. Eu sou uma plantinha lá de Mendel. Tá bom? Gostou de minha plantinha? Pois é. Essa plantinha está toda movimentada, né? Então, eu sou a plantinha. E aí, o que ele fez comigo? Eu estou produzindo, eu tenho uma flor, e nessa flor eu tenho a estrutura masculina e feminina. A estrutura masculina vai polinizar a estrutura feminina, e aí eu vou começar a gerar. O que acabava acontecendo em cada uma dessas gerações? Ele tinha uma ervilha com sementes amarelas. Aí, ele fazia a autofecundação, ela gerava outra plantinha com qual característica? Também de sementes amarelas. Essa outra se autofecundava, reproduzia também uma outra planta com a mesma característica. Ele fez isso quantas vezes, professor? Inúmeras vezes, porque ele queria ver se poderia surgir uma outra situação. E ele verificou, depois de vários processos de cruzamento, mas permitindo que elas se autofecundassem, elas sempre iam gerar sementes, ervilhas com sementes amarelas. O que ela fez? Que ele fez com a verde? A mesma coisa. Aí ele entendeu que todos aqueles descendentes tinham o mesmo caractere. Eles não iam manifestar outro caractere. Beleza? Então,
Esses são os indivíduos puros que se autofecundaram. Agora ele pegou uma pura amarela e uma pura verde. Não é a pura morena não, hein? Vamos para a tela. Olha lá. E aí o que ele fez, professor? Ele vai fazer o cruzamento, tá? Cruzamento entre elas duas, as duas puras. O que ele obteve na geração ou nos filhos dessas plantas que foram cruzadas, que eram puras? Ele obteve 100% de sementes amarelas. Vocês estão observando aqui? Cruzou, tá? Vou colocar assim, porque eu vejo... Ah, tá certo. Símbolo masculino, símbolo feminino. Então, vamos dizer que é o espermatozoide fecundando o óvulo perfeitamente. E aí, o que teve de resultado? 100% amarelinhas. E ele ficou intrigado com aquilo. Ele falou, uai, mas eu cruzei, tenho certeza que eu fiz isso. Cruzei amarelo com verde. E por que todas surgiram? Olha o espanto dele, presta atenção aqui em mim. Olha o espanto dele, quando ele fez esse cruzamento, sabia o que ele estava cruzando, eram puros, característica verde, característica amarela. Quando ele fez esse cruzamento, aí ele pegou, esperou desenvolver a plantinha. Lembra que ele escolheu a pseudosativa porque ela tem os ciclos curtos, mas demora ainda um pouquinho, também não é assim da noite para o dia. Então ele teve que fazer com que... ele teve que permitir o crescimento dela, que ela gerasse a vagem, que é o fruto, e a semente. Quando ele abriu a vagem, o que ele identificou? Todas com sementes amarelas. E ele ficou intrigado. Uai, cadê a verde? O que aconteceu com o verde? Por que ele sumiu? Todos os outros, né, anteriores a ele diziam que quando acontecia isso, porque eles também fizeram algumas análises, só que o diferencial aqui, isso é importante, eu vou parar isso agora, segura o entendimento, tá? Vou abrir esse parênteses aqui. Lembra que Gregor Mendel escolheu a planta, saiu dos animais, não estava dando certo, era muita característica, muitas variedades e não ia chegar a lugar nenhum. Ele falou, não, eu vou chegar aqui, tem só sementes, cor de vagem, textura de vagem e duas características para eu poder, duas variedades para eu avaliar de cada característica, tá bom? Beleza, menos trabalho, mas ele teve muito ainda, mesmo nessas poucas análises. O que aconteceu? Ele chegou ao ponto de estipular isso para cada uma das características. Quando ele selecionou, então, essa ervilha, ele viu que ela poderia dar informações de forma mais precisa, mais rápida, tá? Ao contrário dos outros indivíduos ali. E essas características eram mais precisas. Ele iria conseguir colocar isso e representar isso matematicamente. Estava mais fácil para ele analisar. E ele estipulou que ele iria analisar uma característica por vez. Essa foi uma grande diferença dos demais trabalhos que o antecederam. Por quê? Ao você analisar uma característica, preste atenção, queridos. Ele pegou a plantinha não tinha tamanhos diferentes? Não tinha textura de vagem diferente? Só que ele focou, por isso que é importante o foco, né? No estudo. Ele falou assim, eu vou focar apenas nessa característica. Qual é a característica? Cor da semente. Cor da semente. E é o que ele tinha ali. Aí ele pegou essas gerações puras, fez o cruzamento entre elas, gerou a geração F1. Todas 100% amarelinhas. E aí ele ficou, caramba, o que vai acontecer agora? E se eu pegar todas elas? Toda vez que ele deixava, tá? Ele fazia esse cruzamento, todas amarelinhas. Toda vez que ele abria a vagem, não tinha nada de amarelo, sumiu o verde. Ele falou, então será que ela realmente desapareceu? Ela não vai mais ser herdada por nenhuma geração futura? E aí ele teve uma brilhante ideia de fazer agora
permitir com que essa geração F1, filhos das puras, se autofecundasse. Olha lá no quadro. Olha lá o que aconteceu. Quando ele permitiu que elas se autofecundassem, na geração F2, ele obteve aí uma questão diferente. Apenas 3, tá? Apenas 3 eram amarelinhas e tinha uma verde. Olha que interessante. Então, ao permitir que elas se autofecundassem, novamente a característica verde surgia. E ele ficou intrigado com aquilo. E foi por aí que ele começou a ter a ideia e formular a sua primeira lei, que diz que para determinadas características, no caso a cor da semente, poderia ser a posição da flor da semente, porque ele fez isso para todas as 7 e repetiu isso milhões de vezes, tá? Quando ele pegou elas, permitiu que elas se autofecundassem, lembra que ela vai se autofecundar quando o gameta masculino fecunda a estrutura feminina na própria flor. Então, quando elas se autofecundavam, você tinha essa proporção aí de 3 amarelas, ele abria a vagem, 3 amarelas e uma verde. Ele falou, olha, essa característica ela não desapareceu. E aí começa a questão dele. Ele falou, beleza, eu posso fazer a autofecundação, formar gerações puras, dessas gerações puras eu posso fazer o cruzamento entre elas, aí ou ter só uma característica, vai prevalecer uma característica. Quando esses indivíduos se permitem, né, você permite esse processo de autofecundação, aí você já tem uma diferença. A característica que não aparecia na geração F1 torna a aparecer na geração F2. E aí ele conseguiu entender e ele começou a colocar suas conclusões. A primeira conclusão que ele teve, que existia uma característica dominante, tá? Qual era, professora, a característica dominante? Meu amor, olha lá no quadro. Joga lá no quadro. O que que tá colorindo mais o nosso quadro? É a cor verde ou a cor amarela? A amarela, né? Para mim aqui não tá nem muito amarelo, tá meio limão, sei lá o que é esse. Mas enfim, então você tem aí, predominantemente, você vai ter a cor amarela. E aí ele disse que esse padrão, que essa característica era uma característica dominante, a primeira conclusão que ele teve. Tá bom? Professora, ele parou por aí? Não, presta atenção aqui. Ele fez isso para todas as características. Todas elas ele fez o mesmo procedimento. Pegou os puros, cruzou todos 100% de uma cor ou daquela característica que ele considerou dominante. E aí ele foi começando a ver quem era dominante, quem era ou quem aparecia com uma menor frequência, que ele batizou ali de recessivo, por causa da proporção que ele aparecia em cada um desses eventos da geração F1 para a geração F2. Vamos seguindo que tem coisa ainda aí. E aí a gente vai fazer a representação genotípica. Professor, o que é mesmo a representação genotípica? São os genes que vão compor aquele indivíduo ali para aquela determinada característica, tá bom? Então, representando genotipicamente, você tem na geração parental o indivíduo Vzão, Vzão. E o indivíduo Vzinho, Vzinho. O que isso significa? Que esse Vzão, Vzão são amarelos. E o Vzinho, sementes verdes. Professora, tem como esse verde se transformar no amarelo aí? Não, porque olha só os gametas que eles produzem. Preste atenção. Isso aqui é o G de gameta. Esse indivíduo aqui só pode gerar gameta Vzão e Vzão. Esse indivíduo aqui só pode gerar gametas Vzinho e Vzinho. E aí eles vão fazendo o cruzamento. Lembra que ele fez o cruzamento lá, obteve 100%, e aí ele vai fazer a correlação agora, tá bom? Da geração F1. Olha o que vai acontecer. Olha o que eu vou colocar todos logo para você não se perder aí. Olha lá. Geração F1
você tem essa formação de fatores ou de alelos. Você vai ter Vzão, Vzinho em cada um. Que é isso aqui? O que isso aqui representa? Os 100% que ele obteve. De que, professora? Amarelo. Tá? Eita, deixa eu colocar amarelo todo, que não vai ficar ama. Aí. Todos 100% amarelos. Beleza? Por que que não saiu? Por que que o verde desapareceu? O verde tá ali? O genezinho tá lá, ó. Tá aqui. Mas ele apareceu? Não, porque ele é um gene recessivo. O gene recessivo ele só vai aparecer em homozigose quando o dominante não tiver. No caso aqui, o dominante é o o amarelo, tá? Que é o Vzão. Perfeito? Então, olha lá. Aí ele pegou esses representantes, permitiu a autofecundação deles. E agora, o que eu consigo perceber de diferente aqui, gente? Desse indivíduo para esse aqui. O que eu consigo perceber? Professora, eu estou vendo cores diferentes. Ótima observação. E outro detalhe, eu tenho Vzão, Vzão. Aqui eu tenho Vzão, Vzinho. Eles são heterozigotos. Por isso que na geração F1, você tinha todos os indivíduos da mesma cor, mas o fator que vai determinar a característica verde, ali está presente. Só que ele não vai manifestar quando eles são filhos de puros. Eles vão se manifestar quando eles forem processo de autofecundação entre os indivíduos que são heterozigotos. Tá vendo aí? Por isso que ele falou na lei dele que quando na segregação, formação de cada gameta, você tem aí um genezinho ou um fator para determinar cada característica. Olha lá. Então, em relação aos gametas que esse indivíduo agora vai produzir, você tem aí tanto V quanto Vzinho, para ambos, porque eles são iguais, tá bom? E aí, quando a gente faz o cruzamento para formar a geração parental, opa! Aí, esse aqui é a geração F2, a geração parental. Olha o que ele obteve. Amarelo, 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 verde. O verde só se manifestou porque ele está em recessividade em dupla, né? Dose dupla, tá? Verdinho e verdinho. Aqui só amarelo. Aqui, apesar de ter amarelo e verde, mas esse aqui ele é dominante. E esse aqui ele é recessivo. Então não vai aparecer, tá certo? Perfeitamente, vamos correndo ali. E agora vamos analisar mais uma em relação à textura dessa semente. Se ela é lisa, branquinho, e esse mais rajadinho vai ser o rugoso, tá bom? Então, olha lá. Na geração F1, ele também obteve a mesma proporção, tá? 100%. Então, quer dizer que esse indivíduo aqui, vamos dizer que ele era liso, né? E esse aqui rugoso. Vou representar assim. Esse liso só vai produzir L, gametas L, e esse Rzinho só vai produzir gametas R. Só tem um tipo, não tem para onde correr, eles são puros. Na geração F1, quando eu faço o cruzamento, eu tenho agora a característica predominante, que é de dominância na situação, que é a característica lisa. A característica rugosa desapareceu, professora? Não desapareceu. Por quê? Porque ela está em heterozigose. Tá certo? Tá ali presente, mas e como a característica que vai determinar ela ser rugosa, ela é recessiva. Só vai aparecer ela quando ela estiver em homozigose, tá? Sem a presença do dominante. E aí ele pegou esses indivíduos agora e fez o processo de autofecundação novamente, e aí obteve essa proporção. Então, você vai ter Lzão, 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 Rzinho, Lzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Lisas, lisa, lisa, todas essas aqui são lisas, esse aqui vai ser rugoso, tá bom? Mas sendo que 50% deles são heterozigotos. Tranquilinho? Olha aqui para mim agora. Isso, deixa eu ver aqui o negócio.
Pronto. O que Gregor Mendel estava fazendo? Ele queria entender como é que se passava o processo de transmissão de características, ok? Era esse o objetivo dele. Para isso, ele contou com uma espécie de planta que permitia que, através dos seus ciclos curtos, eles conseguissem chegar às gerações F1, F2 e assim sucessivamente, de uma forma mais rápida do que esperar aí, sei lá quantos anos para poder ver o desenvolvimento, ter a produção dos frutos, gerar semente e assim por diante. Certinho? Aí, quando ele começou a fazer essas jogadas de autofecundação, ele viu por muito tempo, tá, gente? Não foi da noite para o dia que ele teve essa ideia de cruzar realizar esses cruzamentos, não. Por muitos anos ele deixou que ela só se autofecundasse. E aí ele só tinha a mesma característica. Eu olhava lá para o jardim dele, era só a planta com a mesma característica. Ele falou, poxa vida, e se eu fizesse cruzado, né? Será que eu ia ter um resultado diferente? Por que não tentar? Tentou, testou e deu legal. E aí ele fez esse cruzamento para obter a geração F1 e aí ele percebeu que uma das características sumia na primeira geração, na geração F1. Aí ele falou, agora, e se eu pegar, né? E se eu pegar esses indivíduos, todos com sementezinhas amarelas, e se eu permitir novamente que ela se autofecunde, o que será que eu vou ter? Ele permitiu. E aí veio essa diferença. O choque, eu fico imaginando a cara dele, né? Quando ele abriu a vagem e tinha uma verde. O que trem é esse? E aí ele entendeu e formulou a primeira lei dele, que diz que... lá para baixo. Que diz que um fator, uma característica é determinada por um par de fatores. Hoje nós sabemos que são os alelos. Juntos determinam uma característica. Como a gente observou ali, Lzão, Rzinho, Bzão, Vzinho, existem alelos, genes, que são dominantes sobre outros que têm características recessivas. Quem deu esse nome desses termos, primeiramente, foi ele. Por isso que ele é conhecido como pai da genética. Porque ele que teve toda essa observação, essa jogada, tá? E aí, nisso, ele viu dominância, recessividade, e aí ele foi percebendo que quando ele fazia o cruzamento entre indivíduos heterozigotos, novamente a característica recessiva aparecia, sim. Grande proporção? Não. Em pequena proporção, mas aparecia. E ainda mais, existiam aqueles que tinham os dois alelos dominantes e aqueles que estavam em heterozigose, lembra o Bzão, Vzinho, ou Lzão, Rzinho, mas aquela característica, o outro gene ou outro alelo, não influenciava tanto. Então, elas eram segregadas, ou seja, na formação dos gametas, cada gameta vai conter, preste atenção, cada gameta vai conter uma informação, um gene para determinar aquela característica. Se esse indivíduo, por exemplo, a pessoa quer porque quer ter filhos de olhos claros, a pessoa pode até ser filho de pessoa de olhos claros, ela pode até ter esse gene, mas você não sabe lá se é esse gene de olhos claros que vai aparecer na formação desse gameta, é uma coisa muito aleatória, tá? Você não tem como precisar isso. Vamos seguindo ali? Olha lá no quadro. Então, mais uma representação genotípica, agora para a característica rugosa, né? Lisa e rugosa ali. Então, na geração parental, os puros, sempre lembra de puros em homozigose. Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho. E aí você tem a formação dos seus gametas. Isso aqui são os gametas que esses indivíduos podem gerar, tá? Aí você tem, nesse cruzamento desses puros, você tem a formação dos heterozigotos. Todos os filhos vão ser heterozigotos. Vão manifestar a característica que esteja em dominância, que no caso seria a lisa. E aí você vai ter a permitir processo de autofecundação e nesse processo de autofecundação você vai ter aquela proporção de a frequência de 75 plantas com a característica dominante e apenas 25% com a característica recessiva. Onde que está isso, professora? Olha lá, 75, que cada um 25. Aí aqui 75 lisa
e aqui 25. E também tá lindo, né, esse 25? Seria a característica rugosa, tá bom? O objetivo dessa lei, então, galera, olha só. Tomou conhecimento, o Mendel tomou conhecimento dos trabalhos de seus colegas hibridizadores. Professora, eu não entendi isso aí não. Olha para mim. Híbridos significam que tem um cruzamento na parada, tá? Então, Gregor Mendel não teve a ideia de fazer isso aleatoriamente, não. Já existiam trabalhos anteriores, lembram que eles estavam trabalhando, outros pesquisadores, outros estudiosos, estudando animais e querendo saber como é que acontecia essa frequência de herança nos indivíduos da primeira, segunda, terceira geração? Eles faziam isso com animais e aí eles perceberam que tinha muito, eles estavam estudando tudo ao mesmo tempo, todas as características ao mesmo tempo, fazia uma confusão danada. Ele falou, não, eu vou estudar... Vou pegar os cruzamentos, mas vou estudar uma característica por vez. E aí ele estudou e formulou a sua primeira lei. Tá bom? Então isso é o que está falando ali. Olha lá no quadro. Segundo, planejou cuidadosamente os seus experimentos, escolheu um material de pesquisa adequado. Como assim, professora? A planta, que tinha um ciclo curto, que produzia semente e que tinha uma grande variedade, assim, produzia em grande quantidade. Tá bom? E produzia sementes puras. Aí ele executou os experimentos com rigor científico, fez total diferença. Aqui para mim, meu bem, fez total diferença. Os outros que não conseguiam se entender naquela confusão de dados, sabe quando você pega... Matemática não é assim, não é fácil para todo mundo. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não tem. Mas você pega um monte de número, um monte de dados, e às vezes você não consegue processar aquilo porque você não tem organização. Mendel organizou as coisas. Vou estudar uma característica por vez. Estudou aquela, entendeu como aquela funciona, eu vou partir para outra. Foi isso que ele fez utilizando cálculos matemáticos, tá? Probabilidade, estatística e tudo mais. E observando sempre o que os outros estavam fazendo e o que estava dando errado para não cometer os mesmos erros. Estava todo mundo fazendo com animal? Vou para a planta, né? Vou para as plantas. Qual planta? Vou pegar um morango, vou pegar um pé de bananeira? Não, ele pegou uma planta que tinha um ciclo curto, e todas as características que ele queria falar ali. Sabe o que deu ruim para Gregor Mendel? Eu falei para vocês que ele foi reconhecido somente no final da sua vida. No final da sua vida, não, desculpa. Depois de morto. Ele terminou seu trabalho, a sua obra, a sua construção, um monumento de trabalho. E aí estava tudo escrito, né, em russo lá. Ninguém entendia, ninguém ia compreender. Um monte de cálculos. E aquilo ali foi um terror. Quem pegava aqueles manuscritos dele... Dizer, meu Deus, além de ter muita matemática, que não é todo mundo que domina, né? É uma língua que também quase ninguém se fala, quase ninguém se usa. Até o Charles Darwin teve a oportunidade de conhecer o trabalho dele, mas ele não deu muita bola, porque não vou ter trabalho com esse negócio, não vou conseguir entender nessa língua, quanto mais do que esse cara está querendo dizer. Só depois de morto, 35 anos após a sua morte, três botânicos conseguiram, tá? Trazer esse conhecimento de volta. E aí teve um carinha que traduziu, fez a tradução do trabalho de Gregor Mendel, e aí todo mundo conseguiu entender, porque ele colocou na língua inglesa, e aí foi tudo tranquilo. Tá bom, galera? Então, ó, essa foi a primeira lei de Mendel. A gente vai rapidinho para a nossa revisão e depois para as nossas atividades. Forte abraço!